Nem todos os pecados têm o mesmo peso, mas existe um que a Bíblia descreve como um veneno que continua agindo mesmo depois da morte. E o mais assustador, ele não está escondido, ele aparece em quase todas as gerações. Milhares o praticam achando que é apenas fraqueza humana, mas esse engano tem custado casamentos, famílias e até nações inteiras. Hoje você vai descobrir quais são os 5 pecados sexuais que Deus mais condena, e o 5º é o mais devastador de todos. Ao longo deste vídeo, vamos examinar com base nas Escrituras como esses 5 pecados atuam, como se manifestam hoje e, principalmente, como Deus oferece um caminho de libertação. Não é um estudo para condenar, mas para abrir os olhos, porque a pior escravidão é aquela que a pessoa já aprendeu a chamar de liberdade. Se você sente que essa mensagem já está te fazendo refletir, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Assim você ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas e faz parte de uma comunidade que busca compreender a verdade sem medo, com base na Bíblia e na graça. Prepare-se, o que você vai ouvir aqui não é popular, mas é necessário. Muitos evitam falar sobre esses temas porque confrontam a carne, mas é justamente nesse confronto que a alma é curada. Este é um dos assuntos mais delicados e profundos das Escrituras, porque toca o centro daquilo que o inimigo mais tenta distorcer, a pureza que Deus colocou em nós. Antes de mergulharmos em cada um dos 5 pecados, há algo que precisa ficar claro. Não dá para entender o veneno se não conhecermos primeiro o plano original de Deus para a sexualidade humana. Antes de falar do veneno, precisamos entender o antídoto, o propósito divino por trás da sexualidade. Desde o início, a Bíblia deixa claro que Deus criou a sexualidade como algo santo, puro e funcional, não apenas físico. Em Gênesis 2:24 está escrito: "Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne." Essas palavras definem não apenas o casamento, mas a estrutura espiritual do vínculo entre homem e mulher. A união íntima foi criada para refletir o próprio relacionamento entre Deus e seu povo, uma aliança de fidelidade, compromisso e amor que gera vida. Quando a sexualidade é vivida dentro dessa aliança, ela se torna um canal de comunhão, alegria e crescimento. Mas fora dela, esse mesmo dom se transforma em instrumento de destruição. É como o fogo. Aquece quando está no lugar certo, mas consome tudo quando escapa dos limites. Ao longo da história, o inimigo entendeu que atacar a pureza era atacar a própria imagem de Deus no ser humano. Por isso, distorcer o sentido do prazer se tornou uma das armas mais eficazes contra a santidade. Ele não precisa destruir a fé de uma vez, basta contaminar o desejo. Porque quando o desejo é corrompido, a adoração muda de direção. A cultura moderna normalizou isso. Revistas, músicas, séries e redes sociais repetem a mesma ideia. Siga seus instintos, faça o que quiser, você merece. Mas quanto mais o homem segue esse discurso, mais distante ele fica do propósito para o qual foi criado. A mente se acostuma com o pecado até não sentir mais culpa. E é nesse ponto que o veneno começa a agir em silêncio. O apóstolo Paulo resumiu isso com precisão em 1 Coríntios 6:18. Fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. O corpo é templo, não palco. É altar, não vitrine. E quando esquecemos isso, trocamos a presença de Deus pela aprovação do mundo. Mas o que acontece quando o dom é tirado do propósito? É aí que o veneno começa a se espalhar e os primeiros sintomas aparecem. O primeiro sintoma do veneno aparece de forma sutil: a fornicação. Ela é o ponto de partida da distorção. Enquanto o mundo diz, é natural, a Bíblia diz, é destrutivo.
A fornicação é toda relação sexual fora da aliança do casamento. Não é apenas um ato físico, mas uma decisão que rompe o princípio da aliança. Deus criou o prazer, mas também colocou nele um propósito: unir duas pessoas que se comprometeram diante dele. Quando o prazer é vivido sem esse pacto, ele deixa de ser bênção e se torna fuga. Em Hebreus 13:4 está o alerta: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará os que se entregam à imoralidade sexual. Note o verbo julgará. Não é uma opinião moral, é uma consequência espiritual, porque a fornicação não destrói apenas corpos, ela destrói o sentido de pertencimento, gera vínculos sem raiz e memórias que se transformam em feridas. Quantos corações não foram fragmentados em promessas passageiras? Quantas pessoas se acostumaram a ser parte de histórias, e não histórias inteiras? O perigo é que a fornicação parece liberdade, mas produz cativeiro. É o veneno disfarçado de prazer momentâneo. Quanto mais alguém se acostuma a viver relações sem compromisso, mais difícil se torna acreditar no amor fiel. E no fundo, o inimigo sabe disso, porque o verdadeiro objetivo dele não é o prazer, é a desconfiança. Fazendo o homem duvidar da pureza, ele o afasta da imagem divina dentro de si. Mas há um passo além. O segundo pecado sexual condenado pela Bíblia, e talvez o mais comum dos tempos modernos: o adultério. Se a fornicação destrói o início, o adultério destrói o que já foi construído. Nos 10 mandamentos, Deus foi direto: não adulterarás. Êxodo 20:14. Mas Jesus foi além, mostrando que o adultério começa no olhar, não no toque. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. Isso significa que o adultério não é apenas físico, é emocional, mental e espiritual. E é exatamente nesse campo invisível que o veneno se espalha com mais força hoje. Vivemos em uma era onde a traição não precisa mais de um encontro. Basta um clique. Mensagens secretas, olhares que duram mais do que deveriam, desejos alimentados em silêncio. O adultério moderno nasce nas telas antes de nascer nas camas. O adultério desfaz aquilo que Deus uniu. Rompe promessas, destrói lares e deixa cicatrizes que às vezes nem o tempo cura. Mas o mais trágico é quando ele é cometido de forma emocional, quando alguém está presente no corpo, mas distante no coração. A história de Davi e Batseba é um espelho de advertência. O que começou com um olhar, terminou com engano, morte e arrependimento amargo. Davi foi restaurado, sim, mas nunca mais viveu sem lembrar das consequências. A confiança se rompeu dentro de casa e o caos entrou pela porta da intimidade. Hoje, o adultério continua sendo um dos pecados mais normalizados. Músicas, séries e até conversas entre amigos tratam a infidelidade como um erro humano compreensível. Mas diante de Deus, ela continua sendo profanação de uma aliança sagrada, porque cada aliança não é apenas entre duas pessoas. É um triângulo onde Deus está no vértice. Quando um trai o outro, é esse vértice que se quebra primeiro. Se você já viveu algo parecido, talvez saiba. O adultério destrói mais do que relacionamentos. Ele destrói a confiança em si mesmo. E a pessoa só volta a se levantar quando entende que o perdão de Deus não é negação da culpa, mas convite à reconstrução. Esses dois pecados, fornicação e adultério, parecem diferentes, mas têm a mesma raiz: a busca por prazer sem aliança. Ambos trocam o compromisso pela emoção e a fidelidade pela curiosidade. Ambos prometem liberdade, mas cobram com vazio. E o mais alarmante é que esses dois são apenas o início. Eles abrem a porta para distorções ainda mais profundas, práticas que não apenas ferem o corpo, mas corrompem a consciência.
Esses são apenas os primeiros sintomas. Nos próximos, a doença se espalha de forma visível e o que antes era tentação vira cultura. O terceiro pecado sexual condenado pela Bíblia é a prostituição e a luxúria desenfreada. Enquanto os dois primeiros corrompem a aliança, esse corrompe a própria identidade. Desde os tempos antigos, o corpo tem sido transformado em moeda. Na Bíblia, o livro de Provérbios descreve a prostituição como uma armadilha mortal e a luxúria como uma força que arrasta muitos para a cova. Provérbios 7:26 diz: muitos são os que ela derrubou feridos e numerosos os que foram mortos por ela. A luxúria promete satisfação, mas entrega vazio. É um ciclo que começa com curiosidade e termina com dependência. Quanto mais o prazer se torna um fim em si mesmo, menos a alma sente. É como beber água do mar. Quanto mais se consome, mais sede se tem. E hoje, o que antes era escondido virou cultura. Mídias, músicas e plataformas normalizam a exposição do corpo e a banalização do desejo. A sensualidade virou estratégia de marketing. A pornografia, um vício silencioso que destrói casamentos e identidade. E o mais trágico, tudo isso parece tão acessível, tão comum, que a consciência adormece. A prostituição moderna nem sempre é uma esquina. Às vezes, é um perfil. Não se vende apenas o corpo, vende-se a atenção, o olhar, o tempo. O prazer virou produto e, aos poucos, a alma se torna mercadoria. O apóstolo Paulo alertou sobre isso em 1 Coríntios 6,15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Quando o prazer é desconectado da presença de Deus, o corpo deixa de ser templo e vira palco, e o palco precisa de aplausos. É assim que nasce a escravidão moderna do desejo. Mas existe algo ainda mais sombrio. O quarto pecado sexual, aquele que representa a degradação total da moralidade humana. Incesto e bestialidade. Esses são os pecados que o próprio Deus chamou de abominações. Em Levítico 18 está registrado: nenhum homem se deitará com a parenta próxima para descobrir a sua nudez, nem te deitarás com animal algum para te contaminares com ele. É confusão. O incesto e a bestialidade simbolizam o colapso completo da ordem criada. O sexo deixa de ser união e se torna inversão. É quando o ser humano rompe os limites da criação e invade territórios que jamais deveriam ser tocados. Na lei mosaica, esses pecados eram punidos com a morte. Não por crueldade, mas porque eram sinais de uma sociedade totalmente corrompida. Quando uma geração começa a confundir amor com instinto, pureza com prazer, ela está prestes a cair. E por mais que pareça distante, essas distorções continuam vivas hoje, em outras formas. Não se manifestam apenas em atos literais, mas em comportamentos e valores que normalizam o que Deus chama de confusão. Quando o conteúdo sexual invade o espaço da infância, quando os limites familiares se apagam, quando a cultura celebra o que antes era vergonha, o espírito desses pecados ainda atua. Essas práticas antigas revelam um padrão. Tudo o que distorce a imagem de Deus no homem, o destrói por dentro. Esses pecados, prostituição, luxúria, incesto e bestialidade, mostram o mesmo ciclo. O prazer sem propósito vira prisão. E a cada geração, esse ciclo se reinventa, mudando de forma, mas nunca de essência. E é aqui que o Espírito Santo confronta a nossa geração. Será que o problema é apenas o que o corpo faz ou o que o coração deseja? Será que o veneno está nos atos ou nas intenções? Se você tem visto essa distorção crescer nas escolas, nas redes sociais, nas famílias, escreva aqui nos comentários. Seu relato pode abrir os olhos de alguém que ainda não percebeu o quanto essa cultura tem adoecido a alma das pessoas.
Muitos que comentam aqui não o fazem por julgamento, mas por libertação, e cada palavra sua pode ser o início de uma cura. Mas o que se esconde por trás de tudo isso é ainda mais perigoso, um veneno invisível que não se manifesta no corpo, mas permanece na mente e no coração. É o pecado que continua agindo, mesmo quando parece que acabou. O quinto pecado é diferente de todos os outros. Ele não precisa de toque, nem de presença física. Ele se instala nos olhos e contamina a alma. Estamos falando da pornografia, o veneno invisível que continua agindo mesmo quando a tela se apaga. A pornografia é o pecado que mais tem destruído vidas em silêncio. Ela começa com curiosidade, cresce com hábito e termina com escravidão. E o pior, tudo isso acontece dentro da mente, longe dos olhos de todos, mas diante dos olhos de Deus. Jesus não deixou dúvida sobre a gravidade desse pecado. Em Mateus 5:28 ele disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Perceba, o olhar já é o início do adultério. A pornografia é o adultério moderno, uma traição silenciosa que acontece entre a mente e a tela. Ela não exige contato físico, mas produz o mesmo efeito espiritual. Destrói a pureza, a fidelidade e a presença de Deus no coração. A pornografia é mais do que um conteúdo. É um sistema espiritual de aprisionamento. Ela se alimenta do olhar, se instala na imaginação e cria dependência no cérebro. Cada imagem vista libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa, e o cérebro começa a pedir mais, e mais, e mais, até que a pessoa não consiga mais sentir prazer sem estímulo. O corpo fica preso ao vício e o coração vazio de sentido. É por isso que Jesus disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Mateus 5:29. Não porque ele queria mutilação física, mas porque sabia que o olhar é a porta da alma. Quem controla o olhar, governa o coração. Quem perde o olhar, perde o domínio de si mesmo. A pornografia transforma o amor em consumo, o corpo em produto, o prazer em escravidão. E o mais trágico é que ela nunca sacia. Quanto mais alguém consome, mais o vazio aumenta. Ela promete prazer, mas entrega culpa. Promete alívio, mas gera ansiedade, depressão, impotência, afastamento espiritual e destruição de relacionamentos. Paulo advertiu em Romanos 6,16: não sabeis que, se vos entregardes a alguém como servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? A pornografia é isso, senhor disfarçado de prazer. E ela tem feito milhões de servos, mas talvez o aspecto mais sombrio da pornografia seja o seu poder geracional. Ela planta memórias e distorce o amor antes mesmo que ele floresça. Adolescentes crescem acreditando que o sexo é espetáculo, não aliança. Casamentos se enfraquecem, não por infidelidade física, mas por ausência emocional. Porque o prazer foi terceirizado para a tela. E assim o veneno continua agindo, passa de geração a geração, de algoritmo a algoritmo, de cliques a comportamentos. O que antes era vergonha, hoje é normal. E o que Deus chamou de impureza, o mundo chama de entretenimento adulto. Efésios 5:11 declara: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. E é isso que este momento faz, traz luz. Porque o diabo trabalha no escuro, e o único poder que quebra o vício é a exposição à verdade. A pornografia é o espelho quebrado do amor. Ela faz o homem enxergar o outro como objeto, e não como imagem de Deus. Ela alimenta a luxúria e mata a empatia. E quanto mais ela cresce, mais a humanidade se desumaniza. Mas Deus não quer apenas que você pare de ver pornografia. Ele quer te curar por dentro. Ele quer devolver pureza ao olhar, descanso à mente e sensibilidade ao coração. O Espírito Santo não veio apenas para perdoar.
veio para purificar. Em 1 João 1,9 está a promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Purificar é limpar as memórias, curar os gatilhos, restaurar o desejo, é libertar a mente para que o corpo volte a ser templo e não ferramenta de vício. A pornografia não é invencível. Cristo já venceu o poder dela na cruz. Se você acredita que esse é o veneno da nossa geração, escreva nos comentários: precisamos de pureza. Essa frase simples pode acender luzes em milhares de corações que ainda lutam no escuro. Mas se existe um veneno, também existe um antídoto, e ele ainda está ao alcance de quem busca ser livre. No próximo trecho, vamos falar sobre o remédio que cura a alma e restaura a pureza perdida. Depois de compreender essas feridas e as marcas que elas deixam, uma pergunta inevitável ecoa dentro de nós: existe cura para quem foi ferido por elas? E a resposta é simples, profunda e eterna: sim, existe. O mesmo Deus que revela o veneno também prepara o antídoto. Ele nunca mostra a ferida sem apontar o remédio. O Senhor não expõe para humilhar. Ele revela para restaurar. A graça não apaga o passado apenas para esquecer, mas transforma a dor em ponto de partida para uma nova história. A verdade é que nenhum de nós está imune. Todos carregamos cicatrizes. Todos já tropeçamos em áreas onde juramos estar firmes. Mas é exatamente aí que o amor de Deus se manifesta, no lugar onde a vergonha mora. Ele não apenas perdoa, Ele purifica, reconstrói e devolve sentido. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a palavra que resume o plano de Deus. Ele não apenas apaga o passado, ele escreve um futuro diferente. E quando o Espírito Santo limpa o coração, até os desejos mudam de direção. O prazer volta a ser bênção, a pureza volta a ser possível, e a presença de Deus volta a ser o centro. Se essa mensagem te fez refletir, compartilhe com alguém que você ama. Talvez o que você acabou de ouvir seja a resposta que outra pessoa vem pedindo em silêncio. Envie, publique, espalhe luz. Porque cada gesto pode ser o começo de uma libertação. E se você deseja continuar crescendo na fé, se inscreva no canal agora. Aqui, nós estudamos a verdade com profundidade e propósito. Cada nova reflexão é uma conversa, um aprendizado e muitas vezes uma cura. Escreva nos comentários: eu escolho ser purificado. Essa simples declaração pode ser o seu primeiro passo rumo a uma nova fase com Deus. Porque o veneno só perde força quando a luz entra, e a luz de Cristo ainda é o remédio mais poderoso contra toda culpa, toda dor e toda escuridão. Não importa o que você viveu, o que perdeu ou o que fez, Deus não desistiu de você. Ele ainda te chama pelo nome e ainda tem um propósito que nada foi capaz de apagar. Que essa mensagem alcance corações, desperte consciências e gere cura. Que Deus te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo te ensine a viver a pureza que o mundo esqueceu, mas que o céu ainda honra.